Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 29 de setembro de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta quinta-feira nós vamos dar sequência à nossa maratona bíblica falando dos Salmos 97 e 98 e também Daniel capítulo 7. O tema do devocional hoje é dois reinos. Vamos ler o texto aqui que eu quero usar como base para a nossa conversa nessa manhã, que é o texto de Daniel capítulo 7, versículo 27. É um texto já no final ali do capítulo, de certa maneira vai resumir tudo que nós vamos ter nesse capítulo 7 de Daniel. Mas antes de explicar o que temos aqui no capítulo 7, permita-me ler o texto, Daniel capítulo 7, versículo 27, que diz assim: Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Tá vendo? Dois reinos, um reino que tem um poder, uma soberania, que tem uma grandeza humana, vai ser entregue nas mãos de um outro reino e o seu povo. Bom, a segunda parte do livro de Daniel, ele concentra-se nas revelações proféticas de Daniel. Então, na primeira parte, nós temos ali a vida de Daniel nesses impérios, na verdade, dois impérios, parte do Império Babilônico e também o Império Persa. Daniel, então, viveu a sua vida ali e pôde presenciar a soberania de Deus, e esse é o tema central do livro de Daniel. Você vê mais uma citação sobre soberania aqui no texto que lemos. Mas o livro de Daniel ressalta nesses primeiros 6 capítulos a soberania de Deus e a fidelidade de servos de Deus, mesmo em impérios e em reinos que são contra a vontade de Deus. Na segunda parte agora, nós vamos ter várias revelações, basicamente todas com a mesma temática, que é também o novo reino de Deus, a soberania do reino de Deus sobre estes reinos humanos. Então, a ênfase do texto, ainda que há uma mudança de literatura, passa de uma literatura narrativa para uma literatura profética, ainda assim a ênfase é a mesma, soberania de Deus e fidelidade de Daniel. Agora, quando olhamos para as visões de Daniel, nós vamos ver algumas particularidades. Primeiro, as visões de Daniel são extremamente precisas. Daniel, ele foi muito preciso em relação a tempos e épocas. Antes das coisas acontecerem, Daniel já viu as coisas como elas aconteceriam. Daniel, ele foi extremamente preciso quando trouxe informações de impérios que ainda não existiam. Se você lembrar que Daniel escreve em torno de 500 anos antes de Cristo, Daniel traz revelações, da Babilônia, no reino que ele viu, mas ele traz revelações sobre a queda da Pérsia, império qual ele já estava envolvido, a ascensão e queda do Império Grego e a ascensão do Império Romano, e também queda do Império Romano, que de certa forma nós vamos ver ali, talvez 1000, 1200, 1300 anos depois da morte de Daniel. Ou seja, Daniel, tempos antes, consegue trazer revelações, profecias muito precisas com relação a esses 4 impérios. E aí, em relação a isso, nós podemos ser muito práticos quando falamos de profecias. Primeiro, o sobrenatural de Deus, ele é preciso. Às vezes eu recebo vídeos, de pessoas entregando profecias, às vezes em relação ao Brasil, às vezes em relação até política ou até igreja. Muitas boas revelações. Porém, falta um fator que é o fator precisão.
Primeiro, esses irmãos, né, e aí não estou julgando os irmãos propriamente dito, estou julgando a profecia que eles entregam, perdem essa característica da precisão. Eles não conseguem ser tão precisos como os profetas do Antigo Testamento eram. Outra coisa, as profecias, as visões como essa aqui de Daniel, elas não são por atacado. Hoje você ouve uma profecia sobre o Brasil a cada semana, sobre a igreja, sobre tempos, sobre eras, sobre apocalipse. Toda semana é uma nova profecia. Não era assim na época de Daniel. Você vê, Daniel viveu muitos e muitos anos. Alguns vão dizer que Daniel viveu por quase 100 anos. É um homem que viveu muitos anos. E são poucas as suas visões. Por quê? Porque visões não são por atacado, como a gente vê. É até difícil de você averiguar uma visão, porque antes de acontecer o que o camarada disse, ele já entregou outra visão, outro já entregou outra visão, e aquela chuva de coisa, e o negócio não anda para frente. Então, as visões não são por atacado, e o sobrenatural de Deus, ele é preciso. Ele tem que ter essa característica. Eu me lembro muito bem de uma profecia que recebi de uma pessoa que eu respeito demais, e ele falou comigo, né, a palavra de Deus que veio da boca dele foi o seguinte: naquela hora, e ele deu a hora, 5 da manhã, quando você estava orando, eu estava ouvindo a tua oração e eu vou atender a sua oração. Uau! Isso é profecia, porque exatamente às 5 horas da manhã eu estava orando, e eu estava orando por uma coisa muito importante na minha vida. E mais, essa profecia que me foi dada, a profecia era: eu vou fazer o que você pediu na oração. E foi exatamente o que aconteceu. Poucos dias depois, aquilo que eu tinha orado aconteceu. Então, isso é precisão, né? É uma palavra dada de maneira precisa. E, como eu disse, não são por atacado. Isso aconteceu há aproximadamente 4 ou 5 anos atrás. Ou seja, o fator precisão e o fator pessoalidade são importantes quando nós falamos de visões que vêm da parte de Deus. Outra coisa é que as profecias, elas são, as profecias de Daniel e as grandes profecias da Bíblia são quase sempre para o povo de Deus. Dificilmente você vai ter profecias que são pessoais. Isso não significa que não podem ser. Acabei de dar um exemplo aqui do meu caso, mas normalmente elas são profecias que englobam o povo de Deus. Bom, as visões de Daniel, elas mostram, agora entrando nas visões propriamente dito, mostram 4 animais, um leão, um urso, um leopardo e um animal que Daniel chama de animal terrível. Alguns estudiosos vão dizer que esse animal, ele era mistura de outros animais, exatamente porque o Império Romano, que é o que representa esse animal terrível, né? O próprio Daniel vai dar essa interpretação. O Império Romano era uma mistura de vários outros impérios, o que não era o caso, por exemplo, dos impérios anteriores, o babilônico, o persa e também o Império Grego, que eram impérios mais coesos. Agora, o que nós aprendemos com isso é que o reino das trevas, ele é dividido. Ele é bagunçado, ele não tem muita coesão, mas ele tem as suas próprias leis e as suas próprias promessas. O reino das trevas, o reino do mundo, ele tem as suas próprias leis. Por exemplo, qual é a lei do reino das trevas? Você precisa se ajustar ao reino. Se você não se ajustar ao reino, você não faz parte desse reino. Então, por exemplo, no reino das trevas, você tem que beber, você tem que usar drogas. Eu estou dando um exemplo, tá? Você tem que trair a sua mulher. No reino das trevas, você tem que sonegar impostos. Então, o reino das trevas, ele tem uma lei muito rígida, uma lei que ela tem que ser seguida. No reino das trevas, quem não bebe, quem não trai a sua mulher, quem paga todos os seus impostos, é tido no reino das trevas como alguém que não faz parte desse reino. Então, o reino das trevas tem as suas próprias leis. E se você observar com cuidado, essas leis elas querem se impor sobre você também.
E o reino das trevas tem as suas próprias promessas. Qual é a promessa do reino das trevas? Felicidade e alegria. Ele promete isso. Ainda que não entregue, porque ele entrega durante um tempo, mas logo a seguir ele vai cobrar o seu preço. Então, é muito comum você ver, por exemplo, né, no reino das trevas, as pessoas dizendo que elas têm que passar por um divórcio, né, porque ao se casar com outra pessoa, elas vão encontrar felicidade. Só que o que acontece comumente? Aquele indivíduo, aquela pessoa que se divorciou, para encontrar felicidade, em poucos anos vai se ver de novo procurando a felicidade em outro colo, em outra pessoa. Por quê? Porque o reino das trevas, ele não entrega as suas promessas. Mas as visões de Daniel também apresentam o reino de Deus. Apresentam o reino das trevas dividido com suas leis e promessas e apresenta o reino de Deus. O reino de Deus, ao contrário do reino das trevas, ele é coeso. Ele é formado a partir de Cristo ou a partir do Filho do Homem. É a expressão que Daniel vai usar. E o reino de Deus também tem as suas leis e promessas. Na verdade, o reino das trevas é uma cópia do reino de Deus. Por exemplo, no reino de Deus nós temos a lei que Paulo vai dizer que é a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? A lei de Cristo são os mandamentos? Sim, mas sobre os mandamentos existe a atitude por trás dos mandamentos. Acima dos mandamentos tem que ter o coração envolvido nos mandamentos. Então, por exemplo, na lei do reino de Deus, ou a lei de Cristo, nós somos chamados a perdoar, o que no reino das trevas não existe. Nós somos chamados a servir, nós somos chamados a amar, nós somos chamados a santificar. Então, a lei do reino é diferente da lei do mundo. E existe uma decisão que você tem que fazer. Ou você se sujeita à lei do mundo, ou você se sujeita à lei de Cristo. Aí você vai dizer, não, mas no mundo as coisas são assim. São assim porque o mundo impõe essa lei. O que você tem que fazer é ir para esse mundo que impõe essa lei, debaixo de uma outra lei. Eu vou perdoar, eu vou servir, eu vou amar, eu vou santificar, eu vou fazer coisas que o mundo não está acostumado a ver. Mas você não vai ser bem aceito nesse mundo. O reino de Deus tem as suas leis. Amar, perdoar, servir, santificar e etc e tal. Mas também tem a sua promessa. E a promessa no reino de Deus é diferente da promessa do reino das trevas. No reino das trevas existe uma promessa de felicidade e alegria, normalmente passageiras. No reino de Deus você tem saciedade. E a diferença é brutal. Por quê? No reino de Deus, você nem sempre vai passar por momentos de felicidade ou alegria, mas você vai experimentar, ainda que em momentos de dor e angústia, você vai experimentar saciedade. Você vai ver que a sua vida foi saciada por Deus. Por quê? Porque ao seguir a lei de Deus, você encontra algo que o mundo não pode entregar. Ele promete alegria e felicidade, não entrega, ainda que passageiro. Então alguém que enche a cara, ele vai encontrar felicidade no final do copo, mas é uma felicidade passageira. Daqui 2, 3, 4, 5 horas, um dia talvez no máximo, ele precisa beber de novo, porque ele precisa daquela felicidade novamente. O reino de Deus, aqueles que andam debaixo da lei de Cristo, eles vão encontrar sempre saciedade, mesmo que eles tenham que abrir mão das leis que o mundo oferece. Bom, eu preciso terminar, eu sei que aqui a gente poderia falar muito mais, mas de maneira conclusiva, nós podemos dizer que as promessas para o reino de Deus e o seu povo são poderosas e alimentam a nossa esperança. As promessas do reino do mundo são passageiras, são ligadas apenas a momentos e passam rapidamente.
Agora, as promessas para o reino de Deus e o seu povo, elas são poderosas. As promessas no reino do mundo são até mais emocionantes, né? Traia sua mulher, guarde bastante dinheiro e outras promessas mais aqui que eu não estou me lembrando, mas isso vai avançar em várias direções. Elas são até mais emocionantes, mas não são poderosas. E a aplicação é que a gente pode pensar em como aplicar isso, tudo que acabamos de dizer, dessas promessas que são poderosas e que alimentam a nossa esperança. O reino de Deus não é utópico, como muitos querem dizer. Eu já ouvi pessoas dizendo, não, mas isso aí é coisa da Bíblia, isso não pode ser aplicado na vida real. É exatamente o contrário. Nós criamos uma ilusão de que o mundo em que vivemos é o mundo real, mas o mundo em que vivemos é o mundo do reino das trevas, com suas leis e promessas. E muitas vezes essas leis e promessas do reino do mundo têm influenciado a maneira como nós enxergamos as nossas próprias vidas, o que é um erro terrível, né? A nossa vida tem que ser a nossa vida tem que ser vista a partir da perspectiva do reino de Deus. Tá certo, meu povo? Então, vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, aí pare um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de graça e amor, é diante do Senhor que nos colocamos nessa manhã. Primeiro agradecendo por Tua palavra, que é tão preciosa. Depois nos arrependendo, meu Pai, porque muitas vezes o pecado nos faz achar o reino do mundo mais real do que o reino do Senhor. Olhamos para o Teu reino, que é um reino de saciedade, um reino que tem as suas próprias leis e promessas, e achamos que esse reino não pode ser vivido nos dias em que estamos aqui na terra. Mas a Tua palavra é exatamente o contrário, mostra que é possível viver o Teu reino aqui nessa terra. Ajuda-nos, Pai, a viver de acordo com as leis e promessas do Teu reino. Essa é a nossa oração e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira. Fiquem com Deus.